Bem-vindos ao Gélidos Domínios, Tenebris. É, Hoje começamos um novo livro que nós já deveríamos ter começado. O que houve? Eu não estou botando o livro aqui. É, que nós não tínhamos começado ainda. Ah, agora sim. Vamos ver se assim fica melhor. Não, não fica. Assim, assim. Tá. Começamos um novo livro que nós ainda não tínhamos começado, que é o livro do Weinberg. Do Steven Weinberg, sobre o livro de gravitação do Steven Weinberg. É, bem, nós começamos o primeiro capítulo, vamos atacar hoje o primeiro capítulo desse livro. Deixa eu botar aqui na outra configuração de tela, que aí eu posso ver mais em cheio, né? O livro. Então, nós começamos com esse livro, Gravitation and Cosmology, Principles and Applications of General Theory of Relativity, do Steven Weinberg. Perdoem o inglês macarrônico, ou não perdoem também. Então, também não perdoem, tanto faz. Acho, é, esse é um livro, um dos livros, esses quatro, três desses quatro dos cinco livros que nós estamos utilizando são os livros mais conhecidos em relatividade geral. Eles não são exatamente introdutórios. Então, Gravitation, o MTW, né, como diz o pessoal aí, o MTW, o Carroll, o Aldi e o Weinberg. Eles não são exatamente os livros introdutórios. Então, eu acho que o Carroll é o livro mais usado. Mas eles, em geral, são livros mais usados no primeiro curso de pós-graduação. Assim. O livro, tem ainda outros livros que eu gosto, particularmente o Hahnemann, o, tem o Schutz. O Schutz, em geral, é realmente o livro introdutório. Aí tem um livro que o pessoal gosta, que eu não sei porque o pessoal gosta, que é o Hartree, e tem o Essential Relativity, do cara lá dos referenciais, do Rindra. Eu, sinceramente, não entendo porque o pessoal gosta desses dois. Mas, alguns professores aí curtem, usam nos meus cursos de relatividade geral, eu só usava esses dois caras, eu achava eles horríveis. Mas eu conseguia entender quem o Landau, né? Também, eu não estou achando o Landau, que é de gênero. Eu acho o Landau teoria de campo, mas não estou achando o Landau em relatividade geral. É, bem, mas nós já estamos no capítulo 2 do áudio. Já tem, pelo que me lembro, já terminou o capítulo 0 do Gravitation. O capítulo, já estamos nos exercícios do Carroll e estamos também bem avançados, já quase terminando, inclusive, o, que é, tem mais uma perspectiva histórica, que é o livro do Hermann Weyl. E mas nós não tínhamos ainda começado esse livro aqui, que é um livro muito utilizado. O livro do Vai é um livro com uma perspectiva mais histórica. Né? Os outros todos são bastante usados. O Gravitation é um livro mais de cabeceira, assim, para quem quer consultar. E tem esse cara aqui, que quer fazer consulta e tal. Eu acho que o Gravitation é um livro que a gente vai continuar abordando ele, mas vai seguir adiante com outros livros também. É, E esse é mais um dos livros que nós tínhamos nos proposto a abordar nesse clube do livro. É, bem,
Agora, esse canal adotou definitivamente a decisão de pedir dinheiro. Então, esse aí é o nosso Pix. Quem achar que esse trabalho aqui de ensino de relatividade é relevante, por favor, contribua com a continuidade desse trabalho, lembrando sempre em conta que é uma vergonha para o governo que nós cientistas precisamos de dinheiro para continuar trabalhando, mas não é uma vergonha para o cientista, porque afinal de contas, o cientista paga um boleto de precisam sobreviver. Então a gente paga boleto e tenta sobreviver da melhor forma possível. E agora nós temos também o nosso Apoia-se. Eu sempre boto essas duas fotos aqui para mostrar que os cientistas também pagam boletos e precisam sobreviver. E, em geral, em parte nenhuma do mundo, cientistas têm lá vidas muito, muito confortáveis, embora em muitos lugares não sejam, bom, não se possa dizer que a vida seja desconfortável, né? Mas, em parte nenhuma do mundo estão na, no alto da pirâmide social. Estão sempre ali no meio do campo, um pouquinho para baixo. Bem, mesmo caras de elite, como o Perelman e o Neil deGrasse Tyson, né? Aí andando de metrô. Aliás, o Neil deGrasse Tyson ainda trabalha, leva trabalho para fazer no metrô. Bem, falando aí do autor do livro, o professor Weinberg. O professor Weinberg, ele faleceu recentemente, em 2021, e ele recebeu uma homenagem por um evento que foi organizado pelo California Institute de Tecnologia e o Instituto de Formação Quântica e Matéria. E o John Parkin fez uma, organizou uma conferência como de Conferência Weinberg em 15 de novembro de 2024, ou seja, é bem recente. Esse que era o professor Weinberg, em sua sala, lá com seu quadro, é, nessa conferência foi apresentado é, como é que eu posso dizer, uma linha do tempo da vida do professor Weinberg, em que ele falece em Austin, em 23 de julho de 2021, aos 88 anos, tendo nascido em 33, em Nova York, em 3 de maio. Ele graduou em 50, na Escola de Ciências, 50 e 54, foi para Cornell, casou em 54, em 54, 55 teve em Copenhague, de 55 e 57 ele teve uma passagem por Princeton, 57, 59 ele teve na Colômbia, 59 a 67 por Berkeley, 63 Elizabeth, nasceu a primeira filha dele, Elizabeth Weinberg, 67, 73 ele teve no MIT, 73, 82 ele foi para Harvard, 82 a 21 ele teve na Universidade do Texas em Austin, onde a vida dele, é, onde a sua chama se extinguiu. Então, nós, eu, bem, fazendo também com tributo ao professor Weinberg, nós temos aqui os 50 artigos mais citados pelo professor Weinberg, 42 deles como autor único, né? Então, vocês veem, percebo que ele chega a ter 20.235 citações no mais citado de 1967, e depois os números são realmente passando ali da casa do passando da casa dos 2.000 com muita facilidade. E esses dados foram retirados do Google Escolar em 10 de novembro de 2024. Tem no archive um PDF do Burger e do Quevedo, discutindo um pouco da vida do professor Weinberg. E esse archive aqui, quem quiser saber um pouco mais sobre a vida do Weinberg, dê uma olhada lá. O Weinberg, como autor, ele produziu um bom número, um certo número de livros. São um autor daqui,
quatro, cinco, seis, sete, oito livros, né? Esse foi produzido, esse que nós estamos reunindo hoje, foi produzido em 1972. Óbvio que é muito curioso, é muito interessante, seria muito interessante resumir, fazer o Weinberg de teoria quântica de campos, e esse de 2021, Foundation of Modern Physics, eu acho que entra no radar aqui de forma inevitável. Mas o Feinberg, ele também fez muitos livros, ele também escreveu muitos livros de popularização da ciência, onde um deles tem um papel, que inclusive foi publicado no ano que eu nasci, mas tem um papel muito importante na minha formação, que foram os 3 primeiros minutos. É, esse aqui, Sonhos de uma Teoria Final, de 93, eu vi várias vezes lá na biblioteca do Valongo, mas eu nunca peguei ele. Esse eu nem conhecia, que uma palavra e um universo. Então, essa é a capa dos 3 primeiros minutos do universo. Certamente o livro que influenciou decisivamente a minha escolha profissional, o livro de divulgação científica. Eu, quando fui ler esse livro, eu já estava interessado no assunto, já estava quase decidido, mas certamente ele foi um passo significativo, inclusive, para a escolha da minha linha de pesquisa, que é ligada ao meu interesse pelo universo, pela cosmologia do universo primordial. Assim, os 3 primeiros minutos do universo, ainda hoje, colocam um papel. Assim, as eras cosmológicas não estão sendo revogadas, ainda que o Hermann ele tinha discutido lá os problemas do modelo lambda CDM na última apresentação, naquele seminário que a gente mostrou. As eras cosmológicas não estão sendo revogadas. Certamente muita coisa já mudou. Talvez uma, uma revisita aos 3 primeiros minutos do universo fosse algo interessante, mas é até porque é um livro que já tem 48 anos, né? Então muita coisa mudou, mas a gente, os modelos cosmológicos já foram muito revisados depois disso. Então, mas segundo ele, isso aqui seria uma edição revista e atualizada. Então, com essa capa. Bem, voltando ao livro Gravitation in Cosmology, o, o Weinberg ele tem uma approach um pouco diferente nesse livro, e aqui ele explica que ele dá muita atenção ao princípio da equivalência, que é, que é a resposta realista como física prática, e a geometria do Riemann. Ele perde bastante tempo discutindo isso, por conta da perspectiva de uma teoria quântica da gravitação. E, assim, ele discute esses problemas geométricos e do princípio de equivalência, porque aparentemente é muito difícil ou impossível construir uma teoria quântica de partículas com que seja invariante de Lorentz para partículas de massa 0 e 2, incluindo aí e ao mesmo tempo preservar o princípio da equivalência. Então, o Weinberg, ele já começa colocando o elefante na sala e falando o grande problema e trazendo o grande problema da teoria quântica da gravidade, né? E ele, até porque nos últimos capítulos ele fala um pouco sobre isso. Ele fala um pouco sobre o problema da teoria quântica da gravidade, que é justamente a discussão do princípio da equivalência, a geometria não riemanniana e a compatibilidade com uma teoria quântica que fosse invariante de Lorentz. Alguma coisa vai ter que ser a invariância de Lorentz é muito importante nas teorias quânticas de campos.
O princípio de equivalência, que é o princípio que massa. Bem, para ficar claro o que é o princípio de equivalência. E essa abordagem geométrica são muito importantes em relatividade geral. Então, nesse livro, por conta disso, o Weinberg ele vai tentar fazer um approach que é completamente diferente dos outros livros, dos outros três livros que nós estamos reganhando. Ele vai tentar fazer um approach, uma aproximação, que vai ser uma aproximação muito mais algébrica, que seria muito mais compatível com a teoria quântica dos campos. No fim, ele comenta que tem uma omissão, né, tem uma discussão detalhada dos teoremas de Hawking e Penrose, do colapso gravitacional, embora exista uma discussão pequena nas seções 11.9 e 15.11. Porém, essa discussão isso seria adequado ao tempo e espaço deste livro, né, deste volume, mas para nós, aqui nós pretendemos ir bem mais longe nessa discussão. Quando chegarmos nesses capítulos, certamente vai ser como é que fala? A senha para começar a procurar uns livros mais avançados. A discussão hoje, então, ela, a discussão desse vídeo, ela vai se pautar um pouco sobre uma perspectiva um pouco mais histórica, sobre a história dos princípios geométricos que estão por trás da, da relatividade geral. E os princípios geométricos e o desenvolvimento desses princípios, que são a história do desenvolvimento desses princípios geométricos de relatividade geral, eles exemplificam uma luta muito séria que ocorre no cenário da filosofia da ciência entre idealismo e materialismo. Uma luta que, aqueles cientistas e filósofos da ciência que, em determinado momento da história, acreditaram e apoiavam uma perspectiva científica que fosse fixa, com axiomas muito rígidos e que não poderiam ser revogados em hipótese alguma, em particular os postulados de Euclides, né, que eram vistos como intocáveis. É, porém, ou seja, eram postulados que viviam em um mundo ideal, intocável e inacessível aos meros mortais. Porém, eles têm uma outra. É, acontecem alguns passos, alguns pesquisadores que vão ser nomeados aqui, e esses pesquisadores levam esses conceitos de geometria para um novo patamar, a tal ponto em que esses conceitos de geometria acabam tendo é, e esse desenvolvimento acaba desaguando na relatividade geral. É, mas, para isso, a gente começa discutindo os axiomas lá do Euclides, que são axioma 1. Coisas que são iguais a uma mesma coisa são iguais entre si. Esse axioma também a definição de relações de equivalência. Né? É um dos tópicos da definição de equivalência. Se iguais são adicionados a iguais, os resultados são iguais. Se iguais são subtraídos iguais, os restos são iguais. Coisas que coincidem uma com a outra são iguais. O tempo é maior do que qualquer uma, o todo é maior do que qualquer uma das suas partes. Hoje em dia, as teorias, e esse o todo é maior do que qualquer uma das suas partes, esse é o quinto axioma de Euclides. E esse axioma vem sendo completamente revogado. Quer dizer, ele vale para a Constituição, né? E desses axiomas, a gente deduz os postulados de Euclides, dados dois pontos distintos a um único segmento de reta que os une. Que é o postulado 1. Postulado 2. Um segmento de reta pode ser prolongado indefinidamente para construir uma reta.
Dados um ponto qualquer e uma distância qualquer, pode-se construir uma circunferência de centro naquele ponto e com raio igual à distância dada. Todos os ângulos retos são congruentes, semelhantes. Se duas linhas intersectam uma terceira linha, de tal forma que a soma dos ângulos internos em um lado é menor que os ângulos retos, então as duas linhas devem se intersectar nesse lado, se forem estendidas indefinidamente. Esse é o famoso postulado de Euclides, ou postulado das paralelas. Então, esses cinco axiomas, quando aplicados à geometria, eles repercutem nesses postulados. Então, e, assim, historicamente, esses postulados eles podem ser demonstrados. A gente consegue demonstrá-los. Mas o postulado do Euclides, o postulado das retas paralelas, esse sempre foi um problema. Ele sempre foi um problema para ser demonstrado. Ninguém conseguia demonstrar. Então, e aqui tem uma lista de pesquisadores, cientistas, matemáticos que tentaram, ao longo da história, demonstrar esses postulados. Isso desde 168 a.C. Né? É, então, é uma lista gigantesca e são caras tremendamente renomados. Mas essa lista fica ainda maior, com caras em época, nomes de pesquisadores mais próximos da nossa época. Em particular, o destaque aqui para Nikolai Lobachevsky, para Farkas Bulai, Janos Bulai e para Beltrame. Esses caras, depois nós tivemos outros caras, outros nomes importantíssimos, como o Riemann, o Poincaré e o Crane, o Cayley também está por ali, né? Mas esses últimos, a partir de Nikolai Lobachevsky, eles começam a representar um acúmulo de uma posição de que o postulado de Euclides, que o quinto postulado, poderia não ser demonstrável. E até hoje ele está aí por ser demonstrado. Quem quiser entender melhor essa história, em detalhes, eu recomendo esse trabalho, a Introdução à Geometria Hiperbólica e Plana, está na UFO, lá da UFO. Essa é a ficha catalográfica dele. E eu vou colocar ele aqui, ele vai estar aqui nas referências PDF. Ele é um trabalho bastante interessante. Botei aqui, essa é o link dele, mas eu vou botar aqui também as referências aqui embaixo depois. Bem, é, isso aqui, o que eu vou começar a mostrar agora, foi o início, foi o trabalho do Lobachevsky, em que ele começou, porque o quinto postulado de Euclides, cadê, se duas retas intersectam uma terceira linha reta, forma-se a soma de ângulos internos de um lado, e menor que dois ângulos retos. Então, as duas linhas devem intersectar nesse lado se forem estendidas. O quinto postulado ele implica na construção de paralelas, mas ele também implica, dele temos o corolário, da soma dos ângulos internos ou triângulos. Você traça duas paralelas, traça duas paralelas, eu podia ter colocado essa figura, né? E depois traça linhas de tal forma que constituam os dois lados de um triângulo entre as paralelas, e aí você tem que a soma dos triângulos a 180 graus. Isso é facilmente, historicamente, demonstrável por semelhança de triângulos. Isso é uma demonstração que a gente faz sempre nos cursos de ensino fundamental. Né? Então, a soma dos ângulos, então, desse postulado, decorre que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus. Mas nessa estrutura geométrica, isso não é verdade. Então, assim, aqui embaixo a gente vê duas geodésicas nessa folha que a gente chama de plano de célula, e essa folha que a gente chama de plano de célula, de estrutura de célula, né, como se fosse uma célula de cavalo, nós não temos
os triângulos, a soma dos ângulos internos. Assim, um triângulo não forma 180 graus. Na verdade, a coisa fica bem diferente aqui. E isso, então, bem, justamente a comparação que nós temos agora é entre Euclides e Lobachevsky, porque quem demonstrou essa, quem começou a considerar a hipótese de flexibilizar o quinto postulado de Euclides foi o Lobachevsky, em que ele passou a considerar que poderiam existir geometrias que são representadas por essa geometria aqui, que poderiam ter a soma dos lados dos ângulos internos, um triângulo menores que 180 graus. O Riemann depois ele trouxe-nos a proposta da geometria esférica, geometria riemanniana, em que a soma dos ângulos, que é representada pelas geodésicas, dos círculos máximos numa caixa esférica, né, é, e mostrou o caso oposto do Lobachevsky, que é quando a soma dos ângulos do triângulo é maior que 180 graus. Então, a ruptura com o quinto postulado de Euclides marcou a ruptura com esse paradigma estabelecido, esse paradigma matemático, com o quinto postulado de Euclides, marcou a possibilidade de construção de uma série de novas geometrias, porque isso é importante na história da ciência. A importância disso, né, está ali a referência, né, está bastante expressa por isso que o Kepler falou. A geometria existiu e existe desde antes da criação. É coeterna com a mente de Deus. A geometria forneceu a Deus um modelo para a criação. A geometria é o próprio Deus. Então, o Kepler tinha essa visão e o misticismo, né, ele permeava o pensamento humano historicamente até a ruptura da época, até a Revolução Industrial. Né? Então, e este misticismo tornava sagrada as leis de Euclides. Não permitiam, esse misticismo não permitia o desenvolvimento de hipóteses matemáticas que levassem a geometria que não obedecessem ao postulado de Euclides. E isso impedia o desenvolvimento de, é, de geometrias alternativas. E aí eu levanto aqui um texto do Einstein que chama Geometria e Experiência. E que, nesse texto, Geometria e Experiência, o Einstein, que é um texto de geometria da ciência, o Einstein levanta, ele polemiza com Kepler. E ele explica, com as palavras dele, esse problema, essa limitação que o misticismo e a interferência da religião na ciência impediu o avanço da religião. É até interessante saber isso, está sendo gravado numa quinta-feira santa, é, e, ou seja, pode ser um vídeo especial de Páscoa, né? Então, já que nós estamos levantando o problema do debate entre ciência e religião. Aqui surge um enigma que perturbou, não aspas no Einstein, né? Aqui surge um enigma que perturbou fortemente os pesquisadores de todos os tempos, o que faz com que a matemática, que é um ponto do pensamento, que é um produto do pensamento humano, e independente de toda experiência, se adapte de forma tão admirável aos objetos da realidade. Seria então a razão capaz de, sem recorrer à experiência, descobrir apenas por sua atividade as propriedades dos objetos reais? E essa pergunta que o Arthur faz questiona a filosofia idealista, que é aquela que considera que o ser humano não precisa experimentar, ele apenas precisa imaginar, ele apenas precisa ter, na verdade, é quase que que o ser humano precisaria ter, quase que uma revelação divina
do que seria a realidade, até porque a geometria é uma revelação divina, né? Percebam, a expressão de Kepler coloca a geometria ao lado, a geometria como tão divina, que a ponto do nosso conhecimento de geometria só poderia ser uma revelação divina, né? E o Einstein ele questiona isso no seu trabalho de geometria e experiência, e ele se explica melhor. A esta questão deve-se, ao meu ver, responder dessa maneira. Na medida que as proposições matemáticas se referem à realidade, elas não são corretas. Na medida que elas são corretas, elas não se referem à realidade. A perfeita clareza desse assunto só pode ser alcançada graças a essa tendência em matemática, que é conhecido pelo nome de axiomática. Então, esses idealistas eram os axiomáticos. Né? O progresso realizado através dela deve-se ao fato de que parte lógica formal e cuidadosamente separada do conteúdo objetivo ou intuitivo. De acordo com a axiomática, a parte lógica formal constitui o objeto único da matemática, e não o conteúdo intuitivo ou outro qualquer que lhe é associado. Então, é necessário que exista o pensamento lógico formal axiomático para, como parte do método científico, para orientar o desenvolvimento e as perguntas que a gente precisa fazer. Então, isso é que o Einstein está advogando. Então, ele faz uma separação aqui entre a interpretação antiga, que é a interpretação da que eu estou exemplificando aqui, não foi só o Kepler que falou isso, né? Do Kepler, com, todos sabem o que é uma reta e o que é um ponto. O matemático não é obrigado a decidir se esse conhecimento provém da faculdade do espírito humano, da experiência, da cooperação de ambos ou de qualquer outro modo. Ele deixa essa decisão para o filósofo, fundamentado sobre esse conhecimento que é anterior a qualquer matemática. O axioma considerado, como todos os outros axiomas, é evidente, isto é, ele é a expressão de uma parte desse conhecimento a priori. Então, o axioma ele é dado a priori, ele é evidente, então ele não pode ser refutado, não pode ser revogado. A interpretação moderna que um Einstein formula. A geometria trata de objetos que são designados pelos termos ponto, reta, etc. Não se supõe nenhum conhecimento ou intuição relacionados a esses objetos. A única coisa que se supõe é a validade dos axiomas, que devem ser concebidos como puramente formais. Isso é, desprovido de qualquer conteúdo acessível à experiência ou intuitivo. Esses axiomas são criações livres do espírito humano. Todas as outras proposições geométricas são deduções lógicas dos axiomas, que devem ser concebidos somente do ponto de vista nominalista. São os axiomas que definem, em primeiro lugar, os objetos com que lidamos em geometria. E por isso, Schmitt, em seu livro sobre a teoria do conhecimento, chamou muito justamente os axiomas de definições intrínsecas. Né? Então, ele bota os axiomas é, como uma primeira definição idealizada, mas ela é totalmente idealizada. A natureza não tem obrigação nenhuma com esses axiomas. Então, é, e por que o Einstein faz isso? Porque nesse trabalho, nesse escrito dele, nessa reflexão que ele faz da geometria de experiência, ele justamente traça uma linha que é uma linha filosófica histórica, o desenvolvimento filosófico, que permitiu o desenvolvimento da relatividade. Sem a existência do Lobachevsky e sem a existência do Riemann, o desenvolvimento da relatividade geral não seria possível. Pois foi necessário romper com o quinto postulado da geometria euclidiana para que a gente pudesse ter outras geometrias. E o que o Einstein fez foi trazer
essas geometrias como verdadeiras entidades físicas. E aí eu acho que isso se enquadra muito quando o Hermann expressa, fala que ele prefere chamar a métrica como de um espaço-tempo, não como métrica para um espaço-tempo, mas como campo métrico. Ele abandona a nomenclatura espaço-tempo para a nomenclatura campo métrico. E isso também está bem relacionado com um nome que a gente dá à relatividade, que é geometrodinâmica, que o termo geometrodinâmica, filosoficamente, tem uma implicação muito séria, porque a geometria não poderia ser dinâmica. Se a geometria é sagrada, ela não poderia ser dinâmica. Ela não poderia, em hipótese alguma, ser modificada. Contudo, a relatividade geral ela é corroborada pela experiência e o que ela corrobora é que a, a geometria, que é talvez que é aquilo que talvez os matemáticos considerassem como mais sagrado, eles não eram matemáticos, não eram mais numerólogos, como as simetrias divinas, essas coisas todas que os místicos de toda sorte, da Igreja Católica, de outros lugares, consideravam, é, tem na relatividade a sua revogação. Bem, dito isso, depois desse parêntese mais filosófico que eu queria fazer disso, talvez ainda faça algum dia um approach mais profundo sobre geometria e experiência, é, a gente volta para a matemática. E a gente vai começar a construir tudo isso que eu apresentei filosoficamente. Então vamos começar a construir uma representação de um plano cartesiano com dois pontos, né, x1 e x2, e a distância entre dois pontos, que é aquele campo métrico que eu estava falando. A distância entre dois pontos, né, x1 minúsculo, x1, x2 minúsculo, corresponde a um ponto Q, x1, x2 maiúsculo corresponde a um ponto Q. Bem, isso aqui está muito bem explicado nesse trabalho aí sobre a geometria de Lombachev. E aí eu vou formular o axioma que o Lombachev introduziu é, no, em lugar do quinto axioma do Euclides. E isso é interessante. Percebam que isso foi, na época, isso foi uma tremenda heresia. Porque estava se mudando, na verdade, aquilo que era como se a humanidade estivesse modificando aquilo que era a expressão da própria vida divina. Aquilo que os místicos de toda sorte, cristãos, católicos, protestantes, cristãos de toda sorte, toda a descendência do Islã, Fernando das três grandes religiões abraâmicas, né, consideravam como sagrado. E então, o Lobachevsky ele traz, dado um plano hiperbólico, uma reta L em um ponto P, superior a L, existem pelo menos duas retas que passam por P, que são paralelas a L. Eu não estou lembrando. Esse axioma ele está representado por essa figura aqui, né? Então, se eu tenho, quem quiser, a gente pode fazer no futuro uma resenha, uma discussão sobre a geometria de Lobachevsky, pode ser bem interessante. Mas nesse momento é isso que eu quero abordar. Depois o Riemann fez uma versão dele mesmo, que na verdade a gente também já abordou mais a geometria riemanniana
na parte de geometria diferencial, né? Dado um plano esférico, dado um plano esférico, uma reta L e um ponto P fora de L, não existe nenhuma reta que passe por P que seja paralela a L. O Gauss contribuiu muito para isso também. Os matemáticos mais antigos no estudo da geometria não euclidiana, ele mostrou que a soma dos ângulos internos no triângulo é diferente de π em qualquer geometria não euclidiana. Então, ele generalizou a soma dos ângulos internos no triângulo. Isso que o Lobachevsky começou e o Riemann construiu com a sua geometria riemanniana, foi também generalizado pelo Gauss. Bem, tendo essa estrutura, que é a distância entre os dois pontos estabelecida, eu posso escrever nesse sistema de coordenadas um cosseno hiperbólico do ângulo entre duas retas, que é escrito dessa forma. Isso aqui eu estou seguindo a geometria de Lobachevsky. Nessa geometria, a distância entre esses dois pontos é dada por uma função entre x minúsculo e x maiúsculo, que pode tender para o infinito. Ela pode ser, essas geometrias são consideradas geometrias infinitas. E é possível se realizar uma transformação de coordenadas euclidianas para coordenadas onde nós podemos ter um deslocamento infinitesimal em coordenadas euclidianas, que é dada por essa distância, por isso que nós chamamos de, em relatividade de elemento de linha, é, em, aqui em euclidiano. A partir daqui, nós passamos a considerar um deslocamento infinitesimal de um ponto, mas já não mais euclidiano. Nós temos, então, como que o elemento de linha, ou a distância, ou a métrica, é constituída com esses dois pontos. Né? Então, nós fazemos um sistema de conversão para cada uma das componentes dessa matriz entre as coordenadas que são as coordenadas euclidianas, e as coordenadas x, que são as coordenadas não euclidianas. E dessa forma a gente constrói as matrizes, os elementos da matriz nessas coordenadas generalizadas, né? E ao mesmo tempo, como esses objetos podem variar em termos, como as coordenadas euclidianas podem variar em termos das coordenadas não euclidianas. Então, nós temos matrizes jacobianas entre esses objetos. Isso que nós estamos construindo, mais à frente, vai ser aquilo que nós vamos entender como conexões. Conexões entre dois pontos de uma mesma geometria, que é representado em relatividade geral pelo nome de símbolos de Christoffel. A partir desses objetos, a gente pode calcular a curvatura, que, são que é a variação na métrica, a curvatura, essa aqui é a curvatura gaussiana para essa geometria e é tudo determinante da métrica, já que a métrica é uma matriz. Né? Então, o cálculo da curvatura gaussiana para essa geometria na esfera nos dá que a curvatura vai com 1 sobre o quadrado do raio. Uma geometria não euclidiana ou uma geometria de Gauss, Boolay e Lobachevsky, iria com menos 1 sobre A ao quadrado. Bem, já me estendi bastante. E essa aqui é a discussão um pouco, bastante filosófica sobre a importante transformação e por que a relatividade geral foi tão importante filosoficamente.
e com os impactos filosóficos, como que eu não estou encerrando a discussão, dado as minhas próprias limitações técnicas para ter discutido esse tema, mas isso é um esforço é, para se abordar os limites, o impacto filosófico do advento da relatividade geral e o seu vínculo histórico com os desenvolvimentos geométricos. No próximo vídeo a gente vai continuar esse capítulo não se encerra, e o que eu fiz aqui não é exatamente o que está no capítulo, é um pouquinho de diferença. Eu novamente faço um apelo pela contribuição financeira de vocês, caso vocês achem relevante que esse trabalho continue. E encerro a todos como a LG sempre faz. Fiquem com os seus amigos imaginários preferidos, mas não esqueçam de comer manerem com chocolate na Páscoa. E sejam bem-vindos aos gélidos domínios e a Éter Tenebris. Valeu, obrigado.